Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como meu mundo se chocou com o mundo da enfermagem, como que eu comecei, por que que eu comecei a cursar o curso de enfermagem, e é isso. Então, assim que eu terminei o ensino médio, 2019, eu tinha um pensamento de fazer odontologia. Eu sempre estive dividida entre esses dois, ou fazer odontologia ou fazer direito. Mas aqui na minha cidade ainda não tinha direito. E também não tinha odontologia, né? E aí eu lembro que eu fiz o Enem e não sabia como funcionava muito bem essa concorrência, né, com nota de Enem. E fiquei com medo de não conseguir uma vaga em enfermagem, porque eu tinha o pensamento de entrar na enfermagem e aí mais pra frente transferir para Campo Grande pro curso de odontologia, porque os dois são a mesma área, então tinha a possibilidade de fazer essa transferência. E aí foi isso. Eu acabei no primeiro ano não fazendo, então em 2020, que eu terminei em 2019, em 2020 eu acabei não fazendo pra enfermagem e acabei optando com a nota do Enem para fazer TI, que ele é um tecnóloga. Mas aí eu não me identifiquei com o curso. Eu lembro que eu fiz, acho que no máximo um mês. Eu ainda cheguei a participar de uma atividade de falar das partes do microscópio e tal, que a gente tinha que decorar. E aí a gente entrava na sala, tinha o professor gravando, e aí você tinha que falar o nome de cada peça do microscópio. E aí depois dessa atividade que eu realizei, eu entreguei, eu não fui mais, eu simplesmente desisti porque não me identifiquei, não gostei. Eu não tive, tipo, aquele encanto, sabe? Eu falei, cara, eu não vou fazer, não vou continuar nisso daqui, porque, gente, não foi TI, foi tecnólogo em alimentação, em alimentos, alguma coisa assim. E eu não me identifiquei, eu falei, meu Deus, não dá, gente, não dá. E aí foi isso. Aí eu desisti e comecei a estudar sozinha pro vestibular da UFMS para entrar em enfermagem. E ainda não tinha direito. Ia entrar no próximo ano a faculdade de direito. E eu sempre fui muito apressada e eu pensava isso, ó, vou entrar em enfermagem e aí quando eu estiver cursando, né, quando aparecer a oportunidade, eu transfiro para Campo Grande para cursar odontologia. E aí foi isso, eu não tinha, no início da faculdade, eu não tinha pensamento de finalizar a faculdade, continuar no curso de enfermagem e nunca foi uma possibilidade assim na minha cabeça, sabe? Que eu realmente quisesse. Bom, então eu comecei a estudar pro vestibular e consegui passar em nono lugar na faculdade de enfermagem aqui da cidade onde eu moro. E eu entrei no ano que iniciou a loucura da pandemia, que teve quarentena e tudo mais. E o primeiro ano foi até em EAD. Eles deixaram a prática, né, de anatomia 1 e 2 para o final do ano. Então, durante todo o ano letivo, a gente fez a disciplina online e as práticas ficaram para o final do ano. Então, quando foi novembro, próximo de dezembro, a gente fez a primeira prática de anatomia, então foi o primeiro contato que a gente teve com a turma e tal. E aí teve outros acontecimentos na minha vida que impossibilitaram, de qualquer forma, assim, impossibilitaram mesmo as chances de eu conseguir transferir enfermagem para odontologia e ir para Campo Grande. É o que eu sempre falo, a vida vai acontecendo, né? A gente planeja uma coisa e aí a vida acaba
guiando a gente para outros acontecimentos que estão fora do nosso controle. Eu fiz o primeiro e o segundo semestre EAD, só as práticas que realmente aconteceram presencial, e era super, sabe, com máscara, e tinha todo um procedimento para realizar as práticas, não era mutuado, era por P, então eram de 10 em 10 pessoas, era bem controlado, porque a gente ainda estava naquela coisa do Covid-19. Mas eu confesso que nos primeiros semestres eu não pensava em continuar. Minha vontade, quando eu vi que realmente não ia ter como transferir para Campo Grande, minha vontade era trancar, sei lá, parar. Mas eu casei, né? Vim morar junto. Não no civil, eu vim morar junto em meio a toda essa loucura. Eu vim morar junto e aí o Vinícius sempre me incentivou muito a continuar. E aí, com o passar do tempo na faculdade, eu acabei gostando, sabe? Mas, gente, não é fácil. Eu vou falar pra vocês, enfermagem, só quem vive, quem cursa, sabe como que é. Não é essas coisas de Grey's Anatomy que a gente vê, não. É bem mais embaixo o buraco. Então, depois da pandemia, depois do primeiro ano, a gente começou a ter aulas presenciais. A faculdade aqui, e eu acho que em qualquer outro lugar que seja pela Universidade Federal, ela de enfermagem é em período integral. Então, eles davam aula no período da manhã e prática à tarde, ou vice-versa, sempre trocava. Tinha alguns dias que não tinha, outros que eles davam aula online, né, pelo Google Meet. Mas a gente tinha que ficar disponível durante um período integral. Então, eu não trabalhava, eu só estudava. E, né, durante o curso de enfermagem, mesmo que você tenha afinidade, você tenha interesse por uma área, pediatria, obstetrícia, o que mais? Eu gosto mais de feridas e tal. A gente tem que ver tudo, né? Ele é um curso que te prepara, ele te dá uma base para o que você quer ser, o que você quer fazer. Então, durante as disciplinas, né? Saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto, que você vê a parte de emergência, mas você vê também a parte de saúde do idoso. Então, você vai vendo, sabe? Você tem uma base do que realmente é dentro da enfermagem essas áreas. E aí, durante tudo isso, a gente teve uma oportunidade riquíssima que me abriu os olhos, me abrilhantou os olhos, que estava tendo um treinamento de guerra aqui próximo com os exércitos. Então veio de vários lugares, pessoas de vários exércitos para simular uma guerra. E eu não me recordo se foi em Pedro Gomes ou se foi em Rio Verde. Mas eles chamaram a gente para ver como que era, sabe? Tinha enfermeiros participando que cursaram, né, fizeram esse SEX, e aí entra como oficial, tinha temporário. Então, foi uma oportunidade, foi muito. O exército, eles disponibilizaram para a faculdade 2 ônibus para levar os estudantes de enfermagem para Pedro Gomes, eu acho que foi Pedro Gomes, pro local que eles estavam fazendo essa simulação de guerra. Então, tinha um local totalmente estruturado, simulando mesmo a guerra, sabe? E eu lembro que tinha que estar lá na faculdade saindo 7 horas da manhã, então a gente tava lá bem cedinho. E aí eu fiquei super animada, porque eu sempre gostei dessa parte, sabe? Tinha planos de fazer direito ou para se tornar juíza. Esse era o plano de criança. Ou então para entrar na PRF, que é outra profissão que eu
eu tenho muito interesse. Eu nunca pensei muito em clínico, sabe? Mas aí foi isso. Aí tá, surgiu essa oportunidade, eu ainda não tava muito afim de... Eu pensava assim, eu vou fazer essa faculdade porque eu entrei para pelo menos ter um ensino superior para prestar concurso para qualquer outra coisa, mas não tenho, ainda não me identifiquei com nenhuma área. E aí, quando a gente foi para lá, eu achei muito legal, porque o Vinícius, que é o meu esposo, ele é do quartel, então, querendo ou não, eu já tinha uma ideia de como é o quartel, das oportunidades que tem. Não é fácil, assim como qualquer outra profissão, mas o quartel, ele te dá muita oportunidade, ele te dá uma qualidade de vida, sabe? É uma coisa que você pode estar em casa sábado e domingo, mas você também não pode, pode ser que você não esteja. Mas mesmo assim, ele te dá uma qualidade de vida, ele te dá um plano de saúde e você ganha bem, sabe? Não é ruim. Então, quando eu tive esse contato, essa experiência de como o enfermeiro trabalha, o que o enfermeiro faz dentro do exército, eu me interessei muito. Durante esse experimento, começou com uma palestra, né? Eles explicando pra gente o que eles estavam fazendo e tudo mais. E aí teve um momento que eles chamaram dois profissionais. Um foi um médico, que ele é temporário, ele era temporário, né? Que ele entrou assim, abre vagas no exército para um determinado lugar, e aí você presta o concurso, você vai e faz a prova. Não é tipo, é local, não é um concurso que acontece sempre. Abre vagas para um exército para profissional especialista temporário, então você vai ficar durante 8 anos lá, no máximo 8 anos, e aí você faz, se você passar, você entra. Tinha esse, e aí tinha uma enfermeira que ela fez a SFSEX. Até então, né, na hora que ela falou assim, eu falei, meu Deus, o que é SFSEX? Nunca nem ouvi esse nome. Mas eu achei muito bacana, sabe? Ela explicou tudo mais, e rolou até um papo sobre, que fizeram a pergunta, um pessoal da nossa turma, de como era, que ela se sentia em um ambiente que era predominantemente pelo gênero masculino. Como que ela se sentia, né, nesse ambiente. E aí ela falou que era tranquilo, que ela era respeitada e tratada da mesma forma. E era isso, sabe? Mas assim, gente, sinceramente eu sei que não deve ser muito confortável para uma mulher estar em um ambiente que é predominantemente agregado pelo sexo masculino. Mas eu olho, meus olhos, olhando pro exército, eu vejo uma oportunidade, sabe? Eu vejo uma profissão que pode te dar uma qualidade de vida, e é algo que me pega muito na vida, que eu vejo que é estável. Ai, você entrou, você vai ter uma vida estável. Mas como assim? Do que você tá falando, né? Vida estável. Aqui fora, um enfermeiro, ele passa num concurso. Passei no concurso da prefeitura. Você vai ficar por 5 anos ou 4, que é ele tem uma janela, esses concursos. Por quê? Porque de 4 em 4 anos muda o prefeito, então já acontece outro concurso, e aí os que tá, eles precisam refazer. Se você não passa, você é mandado embora, e, né, entra outra pessoa no seu lugar. E eu não considero isso um emprego estável. Mas também tem as clínicas particulares, né, os hospitais particulares, que eu também não vejo como algo estável, porque você é contratado como CLT, então na hora que eles querem te mandar embora, eles te mandam, e tchau e benção.
Ah, mas no exército você também pode ser mandado embora, realmente. Se você fizer algo muito grave, você pode ser mandado embora. Mas, na maioria das vezes, se você for uma pessoa direita, que tenha um senso, que faça a sua profissão, exerça a sua profissão, seguindo o que você deve fazer, você não vai ter problemas e você vai ter uma vida estável. Eu sei que tem gente que fala que o exército não é bom, que não sei o quê, mas, gente, sempre quem vai falar isso é uma pessoa que tá lá dentro e que esqueceu da realidade aqui fora. Nenhum emprego vai ser fácil, lidar com pessoas não é fácil, mas o exército, ele proporciona, sim, coisas que aqui fora você não vai ter, sabe? E a vida, ela não tem dó de ninguém. A vida, ela não vai parar pra esperar você se recompor, você decidir o que você quer, sabe? Aqui fora, eu vejo que enfermagem é mais complexo, é mais difícil e que dentro do exército é um leque de oportunidades, entende? É qualidade de vida. Aí, beleza, né? Teve essa oportunidade da gente ir lá, conhecer, conversar com os profissionais e tudo mais. E aí, depois que a gente foi, eu cheguei em casa, conversei com o Vinícius, falei pra ele, e aí ele já deu as caras, falou, não tem chances, né, de você fazer isso, de você entrar no exército, porque isso, porque aquilo. E assim, sabe, um monte de empecilho criou. E aí tá, eu falei, não, beleza, né? Não tô nem no meio da faculdade. Tá tranquilo. Vamos ver no que vira aí, o que dá. E aí continuou, mas aí foi algo que me interessou e que eu comecei a pesquisar sobre, a querer entender o que era. Eu lembro que assim que a gente saiu de lá, né, na outra semana, eu tinha até esquecido o nome do concurso, que é SFSEX. Porque, gente, eu realmente nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia que um enfermeiro ele podia entrar dentro do exército, né? E aí foi algo que me interessou muito. Aí depois a gente teve saúde da mulher, saúde da criança, que é assim, ele é direcionado dentro da faculdade, mas para a unidade básica de saúde. Então é um enfermeiro de unidade básica, de um postinho, que também me interessei. Eu sempre gostei muito de criança, então foi algo que eu me interessei, ser uma enfermeira de unidade básica, que é muito bacana, é legal. Mas o que acontece? Eu não perdi meu interesse pela SFSEX, né? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que não tinha aqui próximo de onde eu moro, não tinha na minha cidade, e que a SFSEX ela acontece em Salvador, Bahia, e é um curso de praticamente um ano. Então, vamos supor, a gente tá no ano de 2026, teve a prova, agora esse mês passado, e durante todo esse ano acontece a seleção desse concurso, que é a SFSEX. E aí, ano que vem que você entra para fazer o curso. Então, é um ano inteiro. Primeiro você faz a prova objetiva, depois você passa por os exames que eles solicitam, e depois vem o teste de aptidão física, que é a última fase. Minto, você faz a prova objetiva, né? Que são, eu acho, 30 questões específicas e com o maior peso sobre elas, que é direcionado à enfermagem. O restante é português, história e geografia. E aí depois tem o teste de aptidão física. Depois do teste de aptidão física, vem os exames complementares que você tem que fazer. Então, acontece tudo isso durante um ano. Então, primeiro eles liberam o edital, aí em julho, geralmente em julho, é a prova objetiva. Aí vai passar mais alguns meses,
é o teste de aptidão física, e aí até o final do ano você tem que entregar os exames, e tem um exame que você pode fazer somente lá, ou é em Brasília. E aí, no ano seguinte, então, em 2026, acontece todo esse procedimento, aí quem passa no ano seguinte tem que se apresentar lá para iniciar, eu acho que é em março, que aí começa realmente o curso. O curso são de 9 meses. E nesses 9 meses você precisa estar lá, né, no Exército de Salvador, porque o curso acontece lá durante 9 meses. E então não tem possibilidade, tipo, de ficar voltando para a sua cidade, porque é muito longe, entendeu? Então você tem que ficar lá durante esses 9 meses, que é um empecilho, né? Porque minha vida é aqui, minha vida acontece aqui. Então esse era o grande problema. Eu continuei pesquisando, aí vi que não era aqui na cidade, que eu tinha que ficar meses pra fora. E aí eu falei, quer saber? Vamos deixar a vida acontecendo, vou deixar isso pra lá e vamos vendo, porque o Vinícius nunca apoiou, sabe? Porque as pessoas sempre falam que quem vai faz esse curso, conhece outra pessoa, entendeu? E aí, ai gente, ele nunca apoiou de jeito nenhum. Mas aí, o que era o pensamento, né? Ai, vai terminar a faculdade, e aí você entra aqui, a gente mora no interior, não é uma cidade grande, sabe? Você termina a faculdade e aí você entra num hospital ou numa unidade básica, sem saber como que realmente é as coisas. E aí é isso, vai ganhar bem, né? E vai continuar aqui em Coxim. Eu vou ter que cortar essa parte. E vai continuar aqui na cidade. E aí tá. Eu me formei em 2026, em 2025, a gente tá em 2026, em dezembro, então não tem nenhum ano que eu tô formada. Aí eu fui, tirei o Corém, fiz o meu currículo, saí entregando em todos os lugares, né, que daria. Aqui só tem um hospital, e um hospital particular, que é a Cacemes. Entreguei, mas aí o que acontece? Vamos pensar. Para técnico de enfermagem, para conseguir uma vaga é mais fácil, porque são vários técnicos para um enfermeiro e são somente um enfermeiro para uma equipe. Então, por plantão são, não sei, 5, 6 técnicos e um enfermeiro coordenando. Então é miado. E no interior, meu amor, com uma faculdade que todo ano sai gente formada de enfermagem, né? Então, assim, vai muito além de ter um certificado, de ter um Corém ativo. Não é só isso. E aí, o que acontece? Eu acabei convencendo. Tem agora, vai fazer 7, 8 meses, né? Que a gente tá em agosto, entrou em agosto. Vai fazer 8 meses, dia 25, que eu tô formada. E eu ainda não tô trabalhando na área. Eu tô trabalhando no RH. E eu sempre tive o pensamento de cursar, prestar esse CSEX, fazer e tudo mais. Só que o Vinícius, ele não concordava, ele ainda não concorda totalmente. Mas o que eu tô tentando colocar na cabeça dele é que a gente tá numa idade que a gente não tem filho, a gente tem saúde, tá novo, tem disposição. Então a gente tem que ir atrás de melhoria, tem que ir atrás de oportunidades que pode, a longo prazo, trazer uma qualidade de vida, sabe? E aí, o que eu coloquei na minha cabeça? Então, eu tô com 8 meses de formada, vai sair um concurso aqui em Coxinha agora. Mas, sinceramente, gente, eu não tenho pensamento de entrar e ficar em uma clínica, eu não tenho gosto por isso, sabe? E pensando também em
instabilidade não, estabilidade, né? Eu odeio essas coisas que são estáveis, que a qualquer momento tudo pode mudar. Então, eu sempre busquei pelas coisas que são fixas, sabe? Que tem uma estabilidade, mas é algo que a gente consegue lidar facilmente. Então, eu tô fazendo de tudo pra tentar mudar a ideia dele sobre a SpaceX e eu vou me dedicar. E se eu passar, pode ser que a gente vá embora, pode ser que ele vá comigo, ou pode ser que ele fique aqui me esperando os 9 meses, e aí eu não sei o que pode acontecer, mas se Deus quiser dar tudo certo, vai dar tudo certo, né? Mas agora, o que vai acontecer a partir de agora? Eu tô trabalhando, né, de segunda a sexta, então não tem essa possibilidade de eu me dedicar o dia inteiro. Eu vou ter que me esforçar se eu realmente quiser passar. Então, eu vou estudar à noite e vou treinar à noite. Eu vou ter que dividir os dias da semana pra treinar e estudar. E sábado e domingo eu também vou ter que treinar e estudar, né? Nada nessa vida é fácil, essa é a realidade. E aí vai ser isso. Aí agora eu tô em busca de um notebook bom pra mim estudar e que dê de mim estudar em qualquer lugar. Eu tenho um negócio comigo que eu não consigo estudar aqui dentro. Aqui dentro do quarto a gente tem um escritório. Eu não consigo estudar aqui. Não dá, eu não sei. Então, não dá. Tem um lugar muito bom que eu gosto de estudar, eu sempre gostei, que é cozinha. Pra mim é muito iluminado, é diferente, eu gosto de estudar lá. Então, tô atrás de um notebook bom pra mim poder estudar e guardar meus arquivos, separar tudo certinho pra ser de uso pessoal, sabe? E aí é isso. A partir de agora, eu vou ter que me reorganizar e focar, sabe? Vou ter que ser totalmente disciplinada para que dê certo, para que aconteça. Porque é uma oportunidade muito boa, gente, é muito boa mesmo. Eu entendo que não é fácil, sabe? Que assim como os serviços aqui fora, eu vejo que lá dentro é melhor do que os serviços aqui fora do exército. Que sempre vai ter pessoas, que você sempre vai ter que ouvir as coisas, e que não é fácil e tal, mas a gente tem que buscar o que é mais fácil, entre todas as dificuldades, entre tudo que é difícil, porque não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil, trabalhar com outras pessoas também não é fácil, enfim, nada nessa vida é fácil. E aí é isso, agora é se dedicar e ver se eu consigo entrar na SpaceX, que é o que eu realmente quero, que é o que eu gosto, e é onde eu me encontrei, nesse leque, né, que eles falam que existe na enfermagem. Eu tinha pensamento também de ser enfermeira obstetra, né, mas aí também eu teria que ir embora pra Campo Grande, e seria uma segunda opção. Eu ainda fico com a SpaceX.